Vamos falar sobre tamanho? Tamanho é realmente documento? Tamanho realmente importa? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Tiago de Almeida. Ele é psicólogo especializado no tratamento das dificuldades dos problemas no relacionamento amoroso. Tiago, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Olá, Murilo. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Nacional Jovem. E posso mandar mais dois abraços? Claro, fica à vontade. Quero mandar um abração aí pro Gus e pra Ju. Ah, legal. Legal, abraços registrados, a gente transmite a Ju, tá bem? Obrigado. Doutor Tiago, conta pra gente. Muita gente tem um pouco de receio, um pouco de dúvida até de falar sobre esse assunto, né? Mas, enquanto isso, fica guardando para si frustrações relacionadas ao tamanho de partes do corpo. A gente está falando especificamente para os meninos que têm dúvidas sobre o tamanho do seu pênis, as meninas que têm dúvida sobre o tamanho dos seus seios. Enfim, tudo isso é importante? Existe um tamanho mínimo aceitável, digamos assim? Bom, Murilo, em primeiro lugar, essa é uma preocupação comum sobre partes e porções da anatomia masculina, seja para os homens ou para as mulheres, que se inicia desde a adolescência. Então, por exemplo, muitas vezes o corpo não amadurece na medida que amadurece a mente. Isso serve para meninos e para meninas. Por exemplo, muitas vezes as meninas, elas desenvolvem a sua sexualidade, a sua vontade de, constituir uma família, ter um namorado ou se engajar no mercado laboral antes que os meninos ou antes mesmo que meninas da própria faixa etária dela, porque realmente uma diversidade na antecipação de caracteres sexuais secundários. Só que o que acontece? A maior preocupação das meninas, por exemplo, aquelas que adquirem um corpo mais próximo da vida adulta, elas se preocupam porque muitas vezes os meninos das séries ulteriores, né, de séries mais avançadas, pressionam essas meninas para terem um nível de relacionamento o qual elas ainda não estão preparadas. Não é porque elas adquiriram uma conformação de um seio, de um quadril mais avantajado, mais largo, que elas vão estar preparadas para assumir algumas responsabilidades do mundo adulto. Então, essa preocupação já vem desde a adolescência, né? Os meninos também vão ter uma preocupação parecida quando eles vão no vestiário e veem os amigos pelos, sejam pubianos ou sejam pelos nas axilas, ou mesmo alguma proporção de algum órgão genital que seja maior que o seu em filmes, revistas, então ele vai se sentir desconfortável. Tá? Então, essa preocupação que povoa a cabeça das pessoas, muitas vezes causa, como você mesmo falou, frustração, chateação, e as pessoas guardam, às vezes, muitos anos. Mas o que eu acho mais interessante dizer para todos os ouvintes, na maior parte dos casos, essa insatisfação não se deve da queixa do parceiro ou da parceira, mas sim do próprio desejo de, por exemplo, possuir seios mais avantajados ou um pênis maior, de acordo com os modelos que a gente vê por aí, seja na TV, seja numa revista, e a gente equipara erroneamente esses modelos que a gente tem como certo e referenciais para o nosso dia a dia. É verdade. E, doutor Tiago, a gente tem na nossa sociedade o paradigma que é a construção de modelos, né? O modelo de beleza, o modelo de tamanho, o modelo de... Enfim, sempre existe um modelo dominante, um padrão, digamos assim, que as pessoas tomam como referencial. Esses padrões, eles na verdade não passam disso, né? O que tem que ficar esclarecido para as pessoas é que esses padrões existem, mas se toda a sociedade, se todas as pessoas da sociedade fossem iguais, a gente não teria essa diversidade toda e, enfim, a gente não tem por que se preocupar com esses padrões que ficam estabelecidos aí na televisão, nas revistas, como o senhor está nos contando, né? Claro, e até mesmo esses padrões, é bom dizer para todos os ouvintes que eles são referenciais culturais, ou seja, cada sociedade, cada país, cada povo, cada época no qual a gente está inserido, ela vai ter uma noção de, por exemplo,
o que é bonito, o que é desejável. Por exemplo, só para te dar um exemplo, ainda sobre o assunto tamanho do órgão genital. Antigamente, todo mundo acho que já deve ter visto uma estátua grega ou romana, onde o pênis representado lá é bem pequeno, é diminuto. Né? Então, antigamente, pênis que eram grandes eram considerados sinal de ridicularização, porque os homens iam em banheiros públicos, né, em saunas, e realmente eles eram vistos como anormais, anômalos, desviantes. E olha que interessante, lá para cá, o que mudou? As pessoas, de acordo com as coisas que foram passando, foram adquirindo diversas conscientizações sobre o que elas querem e o que elas não querem para o próprio corpo. Mas isso tudo pelo medo de não conseguir influenciar uma parceira para estabelecer um relacionamento, um parceiro, né, para estabelecer um relacionamento afetivo sexual que seja satisfatório. Então, muitas pessoas muitas vezes, em diversas culturas, elas se levam ao desespero de alterar a sua anatomia, como, por exemplo, as mulheres chinesas, que para lá o modelo ideal de beleza é ter o pé pequeno, então elas vão muitas vezes mutilando e quebrando o seu pé para se adequar àquilo que é considerado bonito, normal, saudável, ou senão elas podem não ser escolhidas, né? Aqui no Brasil a gente já vê mais essa preocupação com o tamanho de pênis para os homens, e tamanho de glúteos e seios como uma preocupação feminina. Eu ia citar até esse exemplo, né, das chinesas. Quem ainda não teve oportunidade de ver, dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha lá na internet, tendo acesso à internet, dá uma olhada, que é realmente chocante, né, quando a gente vê uma imagem dessas. Aquelas chinesas que, por existir um padrão que se tornou opressor, né, um padrão que virou um referencial exclusivo para a sociedade, para que as mulheres tivessem o pé pequenininho, elas acabaram com o pé bastante mutilado, né? O Gustavo está até me mostrando, eu não vou nem olhar porque me dá até aflição. E eu citaria também como exemplo, doutor Tiago, o povo europeu na Idade Média, que tinha como padrão, como símbolo de beleza, as mulheres mais gordinhas. Tem também as mulheres do Sudeste Asiático, as mulheres da África que colocam as argolas no pescoço, né, para esticar o pescoço. Enfim, tudo isso é cultural. Agora, o que é importante para a gente é saber que não passa disso, né, não passa de um referencial, uma questão de padronização que se coloca. Como? É uma situação arbitrária, uma situação psicológica entre o que as pessoas vão admitir como certo e errado, bonito ou feio, bom ou mal, né? Uhum. E aí vem a preocupação. Existe um tamanho de pênis, por exemplo, que pode ser considerado muito pequeno, algo com que os meninos realmente tenham que se preocupar? Tá. Essa questão de pequeno, médio e grande, ela varia, é claro, de pessoa para pessoa, tá? Mas o que a gente vê e é importante falar, em relação pelo menos às parceiras, a área mais sensível da estimulação vaginal, ela está bem perto das bordas, né, do órgão genital feminino. Ou seja, um pênis, o qual no Brasil aqui, em média, a gente tem uma média de 10 a 15 centímetros, né? Já seria suficiente para estimular a sua parceira, levando-se em consideração o tamanho médio do pênis do brasileiro, que está acima desse comprimento. Então, o que eu posso dizer é que a maioria dos pênis, pelo menos da população brasileira, são longos o suficiente para produzir, para propiciar esse estímulo sexual.